Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou Roberto Padovani, junto com Carlos Lopes. A gente vai conversar essa semana sobre a instabilidade financeira internacional. Só para a gente se lembrar da história, depois da pandemia a gente tem visto muita instabilidade e surpresas dos principais mercados. Em 2020 houve uma retração rápida da economia mundial por conta da pandemia e dos confinamentos, mas com os estímulos de governo, a história de 2021 foi de retomada rápida e uma alta surpreendente na inflação. Em 2022, a gente teve os bancos centrais reagindo a essa alta inflacionária e um início de queda da inflação. 2023 foi basicamente um ano de muito otimismo, porque a inflação caiu rapidamente com a superação de choques na agricultura, na energia, com a regularização das cadeias globais de produção. Só para a gente ter aqui um exemplo, a inflação norte-americana teve um pico de 9% em 2022 e recuou rapidamente para um patamar de 3% no ano passado. A história de 2024, no entanto, no primeiro semestre, tem sido de muita cautela, porque esse recuo rápido da inflação que a gente viu no ano passado não se manteve nos Estados Unidos. E justamente por isso, o Banco Central norte-americano deu sinais de que não iria cortar juros, trazendo frustração e preocupação aos mercados. A preocupação era de que, com crédito mais caro, a economia norte-americana iria se desacelerar mais pronunciadamente, aumentando o risco de mercados emergentes. Portanto, um primeiro semestre complicado, principalmente nos mercados de juros e câmbio. As últimas semanas, no entanto, elas têm mostrado um maior otimismo, porque a inflação norte-americana voltou a convergir em direção às metas e o Banco Central, com isso, tem dado sinais de que há espaço para corte de juros ainda esse ano. O mercado discute se esses cortes vão acontecer já em setembro ou em dezembro, mas tudo sugere que o início do processo de afrouxamento vai acontecer. Se a gente juntar essa informação com uma inflação mais bem comportada na Europa e o Banco Central Europeu já iniciando um processo de corte de juros, tudo indica que a história de 2025 vai ser uma história de queda dos juros internacionais, o que historicamente favorece os mercados emergentes e, nesse momento, acaba compensando um pouco a desaceleração que a gente vê na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, o cenário global parece melhor nas últimas semanas. Agora, justamente no momento em que se abriu a possibilidade de que um cenário de corte de juros seja confirmado, a gente tem notado muita instabilidade nas bolsas, nas moedas e nos mercados futuros de juros. Mas quem vai falar um pouco dessa instabilidade global para a gente é o Carlos. Carlão, conta a história. Pois é, a gente tá vivendo um momento de mudança de narrativa nos mercados, né? Os últimos anos foram marcados aí por esse ajuste pós-pandemia. A gente teve um choque inflacionário muito importante, os bancos centrais reagiram, elevando juros e mantendo juros elevados por bastante tempo. Agora a gente tem uma mudança de narrativa que naturalmente traz volatilidade, ainda que seja por uma narrativa mais favorável para ativos de risco. Acontece que, além dessa mudança, a gente tem outras preocupações no radar. O ano que vem é um ano que vai ter muito marcado a questão geopolítica, né? A gente tem conflito na Palestina acontecendo, conflitos na Ucrânia, eleições esse ano, acontecendo eleições na Europa, eleições nos Estados Unidos, e isso trazendo muita incerteza, então, para esse ambiente geopolítico global, e essa sendo uma das fontes de preocupação. Outra fonte importante também é que muitas companhias, principalmente as de tecnologia, que se beneficiaram muito, tanto do surgimento da inteligência artificial, mas também desse ambiente dos últimos anos, pós-pandemia, né, que mostraram aí um rally muito grande por conta do surgimento dessas tecnologias, agora começam a mostrar resultados, em alguns casos decepcionar, e isso tem trazido também alguma apreensão. E por fim, preocupações fiscais, né? Os principais bancos centrais, ainda resquício dos últimos vários anos, detêm um número muito grande de ativos nos seus balanços, né? E conforme os juros ficam mais elevados, o custo fiscal desses ativos nos balanços dos bancos centrais vai aumentando de forma importante. Isso se soma também à postura de expansão fiscal das principais economias, seja Estados Unidos, Europa, Japão, e começa a gerar uma certa preocupação com essa dinâmica fiscal, né? E como isso vai se dar para frente. O caso do Japão, por exemplo, é emblemático, já que você tem uma dívida muito elevada e também um balanço no Banco Central muito elevado. Qualquer movimento de alta de juros no Japão
pode acabar, enfim, levando a uma preocupação fiscal mais acentuada. Então, essas preocupações relacionadas à expansão do gasto público, né, a dinâmica fiscal de dívida desses países, mas essa virada aí no crescimento de algumas empresas que foram muito bem e puxaram o desempenho das bolsas nos últimos anos, e também essa preocupação geopolítica, trazem toda essa incerteza que a gente está vendo mesmo num momento em que a gente está migrando para uma narrativa um pouco mais favorável para ativos de risco. Tá certo? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.